agrofloresta é uma ciência que une a agricultura, a produção agrícola, com a produção florestal, com a regeneração ou com a recomposição da floresta. Então a gente parte de um ambiente que está degradado, onde tem baixa diversidade florestal e baixa diversidade alimentar, e a gente regenera esse espaço através da agrofloresta. Agora, dentro da agrofloresta, existem vários modelos que podem ser aplicados, como por exemplo uma agrofloresta onde se planta eucalipto com capim ou eucalipto com soja e se faz rotação de cultura. Essa é uma agrofloresta com baixa complexidade. Uma agrofloresta com baixa diversidade automaticamente é uma agrofloresta com baixo poder de inclusão ecológica. Já uma agricultura sintrópica, a agrofloresta sintrópica, ela tem um potencial totalmente diferente, porque ela é baseada em um contexto onde se parte do mais simples para o mais complexo possível. Então a gente complexifica o sistema, introduzindo uma grande diversidade de alimentos, que são alimentos para nós seres humanos, mas também que são alimentos para outros seres, como polinizadores, como micro-organismos, como formigas, como tantos outros animais, né? Como mamíferos de grande e de pequeno porte, como anfíbios, répteis, vertebrados e invertebrados. Então a gente pensa de forma literalmente ecológica, onde a gente vai produzir alimento para a gente, ser humano, mas também produzir alimento para uma grande diversidade de outros seres. Dentro da agricultura sintrópica, a gente segue basicamente 4 princípios. Um dos primeiros e mais importantes princípios é o princípio da densidade. A gente planta as plantas muito próximas, mas para que a gente plante as espécies próximas, é necessário que haja diversidade, que é outro princípio que nós seguimos. Então a gente planta adensado, com uma grande proximidade de uma planta para outra, mas a gente planta diversificado, ou seja, o coentro, que entra dentro de um sistema que a gente chama de sistema imunológico dos canteiros de hortaliças, por exemplo, o coentro ele vai sempre próximo do alface, mas aí do lado do alface sempre vai uma rúcula. Então a gente planta alface, rúcula, coentro, cebolinha, podemos plantar a salsa também no mesmo canteiro, com uma distância adequada para o coentro, por exemplo. E a gente dessa forma, diversificando o sistema, a gente imuniza ele, a gente dá resiliência para que a gente não precise fazer, por exemplo, uma calda de coentro, uma calda de cebolinha, uma calda de sabão, uma calda com noni, para aplicar nas hortaliças. Então a gente não precisa utilizar nenhum defensivo, nem orgânico, utilizando o próprio defensivo plantado. Ao invés de fazer caldas, a gente planta espécies aromáticas com cheiro forte, que a gente diria repelir alguns insetos consumidores de plantas vivas. Então dessa forma a gente consegue imunizar em loco, né? No local, não em situ, produzindo no laboratório alguma substância química para controlar algum desequilíbrio que já foi feito por nós mesmos. Então um canteiro que é descoberto, está exposto ao vento, está exposto ao sol e está exposto à chuva, esse canteiro ele está deficiente, ele não está cumprindo a sua função natural de proteger os nutrientes, né, de preservar a vida naquele solo. O canteiro, quando é feito com uma grande cobertura, com uma cobertura generosa, quando ele é feito com a diversificação do plantio de espécies que uma vai contribuir com a outra, que a gente chama de plantas companheiras, esse canteiro ele tem muito mais resiliência, ele está muito mais protegido do sol, da chuva, do vento e protegido de outros fenômenos ambientais, né, que são naturais. Então dessa forma a gente protege não só desses fatores que são abióticos, que
não dependem estreitamente da vida, mas também de fatores biológicos como o ataque, né? A gente poderia chamar de ataque, mas na verdade o consumo de insetos e de micro-organismos. Então tem uma teoria dentro da agricultura ecológica, ou agricultura natural, que a gente chama de teoria da trofobiose. Na teoria da trofobiose, os insetos eles se alimentam através de plantas relativamente deficientes, né? Plantas que não conseguem construir uma proteína completa. E como o inseto ele não se interessa na proteína, ele se interessa no aminoácido que constrói a proteína. Então a gente pode observar isso como uma proteína sendo um trem. A gente pode visualizar dessa forma: a proteína é um trem e esse trem é formado por vários vagões. Cada vagão pode ser representado por um aminoácido. Quando o inseto ele olha aquele aminoácido disponível, ele vê que é mais fácil dele colocar o ovo ou dele simplesmente chegar ali e consumir. Como os insetos eles se localizam através dos odores, dos cheiros, através das suas antenas, eles, ao observar a deficiência, que a gente chama de proteólise, de uma determinada planta, ele vai focado naquele indivíduo para colonizar aquela planta, né, para consumir aquela planta dessa forma. Quando a gente coloca uma grande diversidade de espécies no mesmo ambiente que aquela planta está ali emitindo esse odor, a gente causa uma confusão dos odores para que esse inseto ele não tenha aquela planta como um foco. Dessa forma, algumas plantas que produziriam, quando unidas, né, concentradas em um local, digamos que eu tenho aqui um monte de couve, plante só couve, essas couves todas juntas nessa monocultura de couve, mesmo que seja relativamente orgânica, né, dita orgânica, essa monocultura de couve ela vai exalar um odor que vai atrair muito o pulgão. O pulgão ama a couve. Só que quando eu tenho a cebolinha e o coentro ao lado da couve, há uma confusão desse exalar. Esse cheiro que está no ar já não é mais um cheiro da couve. É o cheiro da couve misturado com a cebolinha, misturado com o coentro, misturado com a salsa. E a maioria dos insetos não consomem essas outras plantas que são de odor mais aromático, com cheiro mais forte. Então, esses insetos eles vão ser repelidos. A gente poderia dizer repelidos como a gente está expulsando eles, mas essa não é a visão que a gente busca despertar nas pessoas e em nós mesmos. A gente busca despertar uma visão de que dessa forma a gente não está focado em combater inseto, a gente está focado em fortalecer as plantas. A gente não fortalece só colocando o consórcio adequado, com uma espécie diferente que tem um cheiro. A gente fortalece com a cobertura de solo, a gente fortalece plantando na lua certa, a gente fortalece esperando a chuva, muitas vezes para plantar, ou fazendo uma irrigação de qualidade baseada na necessidade dessa planta. Por exemplo, o tomate não gosta de água na folha, né? Algumas outras espécies como pimentão, pimenta também não gosta de água na folha. Então a gente faz uma irrigação de gotejamento, a gente escolhe a irrigação adequada para a cultura. E se a gente vai diversificar bastante, a gente pode escolher irrigações, por exemplo, que favoreçam todas as espécies e não só 2 ou 3 dentro daquele contexto ali. Então dessa forma a gente utiliza os princípios ecológicos, os princípios da agricultura sintrópica, mas juntamente com outros conhecimentos que são até mesmo conhecimentos populares que se encaixem dentro desses conceitos agroflorestais.
partes mais importantes da agricultura sintrópica é a gente utilizar constantemente cobertura vegetal, né, cobertura através das próprias folhas, né, cobertura morta que a gente chama. Essa cobertura de solo não é uma cobertura que está morta, é uma cobertura que ela está cheia de vida, até mesmo porque tem muitos fungos, tem bactérias que estão decompondo ali, né, essas folhas, e alguns meso-organismos como também gongolo, minhocas, que estão se aproveitando desse material em processo de decomposição. O caminho é um espaço muito adequado para a gente cobrir com bastante folha e madeira, porque como a gente vai pisar e não vai plantar, a gente pode constantemente encher isso aqui de material para estar mantendo a umidade dos canteiros, criando um microclima muito confortável, tanto para as hortaliças, quanto para as plantas de serviço, quanto para também leguminosas, grãos, cereais, enfim, e as árvores. A gente cria essas condições mais confortáveis, né, para que essas plantas se desenvolvam. Então, a gente gera um material em decomposição de excelente qualidade e a gente também gera um conforto térmico para essas plantas e também um ambiente de colonização, né, para micro-organismos que vão se associar com as raízes das plantas e vão gerar mais riqueza de diversidade ecológica ainda, né? Bom, aqui, como vocês podem ver, embora pareça que não há nada por baixo além de raízes e terra, o que a gente está vendo aqui a parte de cima, que são folhas, flores e frutos, né, já tem tomate produzindo aqui e tudo mais. Embaixo desse lugar aqui tem uma cidade, e essa cidade ela foi construída pelo maior macro-organismo que existe nesse planeta, né, que é o macro-organismo das formigas. As formigas, elas se organizam de uma forma a facilitar processos de regeneração do solo. Quando elas cavam os microtúneis, então elas facilitam o processo de permeabilização da água da chuva, elas capilarizam a água da chuva e fazem a mobilização dos nutrientes que estão em uma parte mais acumulada, onde há algum desequilíbrio, para uma parte escassa, onde há necessidade do aporte de matéria orgânica. Então aqui embaixo tem essa cidade que está sendo construída de forma simultânea com o processo de regeneração do solo. A formiga está dentro de um processo também de sucessão ecológica, onde ela vai sair do sistema, desse sistema aqui, daqui a um tempo. As formigas que estão instaladas nesse local, elas estão por tempo temporário, a maioria delas, porque conforme o sistema ele vai ficando cada vez mais abundante, cada vez mais diversificado, vai ter muito inseto para ocupar esses espaços. E a formiga saúva, por exemplo, ela não gosta que o seu ambiente, que as suas avenidas, que os seus corredores, de uma câmara para outra câmara, que ela cria várias câmaras que são subterrâneas, essas câmaras elas têm os caminhos que podem ser ocupados também por outros insetos que, de acordo com o tempo, né, a gente vai tendo besourinhos, outras formigas e outras abelhas solitárias que cavam ali os seus ninhos e fazem os ninhos também abaixo do solo. Então, dessa forma, a formiga saúva ela não vai mais encontrando condições para viver com conforto. O conforto da formiga saúva está na degradação. Ela gosta de terra degradada. Por quê? Porque o bombeiro precisa do fogo. O bombeiro precisa de situações turbulentas, caóticas, perturbadoras para ele trabalhar. Essa é a função do bombeiro. A função do bombeiro é salvar vidas. É recuperar um local que está em plena degradação, destruição através do fogo. Assim como é também a função da formiga. Se a gente pega um bombeiro e muitas vezes leva ele para o jardim para ele produzir comida, esse bombeiro muitas vezes não vai saber produzir, porque a função dele é outra. Mas se não fosse a vida do bombeiro,
não existiria muitas vezes produção de alimentos, porque é necessário essa atividade, é necessária essa função para ir apagar o fogo que está consumindo uma floresta. Da mesma forma, as formigas, elas conseguem fazer esse trabalho do bombeiro. O trabalho do bombeiro que não envolve matar, não envolve destruir, não envolve degradar. O que envolve é regenerar, recuperar, resgatar o que foi perdido. Então as formigas, elas entram dentro do sistema dessa forma. É claro que existem mais de 2.000 variedades de formigas no Brasil, só no Brasil, né, de mais de 5.000 que existem no mundo inteiro. E essas formigas que existem no Brasil, elas são classificadas de várias formas. Tem a formiga que come folha, tem a formiga que come insetos, tem a formiga que come carne, tem a formiga que come fungos e assim sucessivamente. Tem vários tipos de formigas. Cada formiga vai ter uma habilidade diferente, vai chegar num momento diferente dos períodos sucessionais da floresta. Nesse momento tem essa uva, depois vem a formiga carnívora, conforme vai entrando espécies de insetos, espécies de pequenos mamíferos e tudo. Então a formiga, ela vai passando por esses processos, melhorando o ambiente e trazendo, através do seu trabalho, outros seres vivos, né, que vão chegar através do caminho que elas mesmas abriram.